oração encontro calma, na oração encontro paz. Olá, queridos irmãos e irmãs, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden, meus amigos, você que está me acompanhando, que Deus nos abençoe nesse momento. Nós estamos, diria eu, perseguindo esse tema, como descobrir a vontade de Deus, o grande descobrimento. Hoje nós vamos conversar sobre descobrimos a vontade de Deus pela santificação. Se você procura uma vida reta, uma vida santa, uma vida digna, Deus tem possibilidade de falar com você. Mas se você está vivendo uma vida pecaminosa, Deus não fala com você. Então há um bloqueio. Então a comunicação está interrompida. Então nós descobrimos a vontade de Deus pela santificação, uma vida santa. A palavra de Deus nos diz em Romanos 12, verso 1 e 2, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para quê? Então, tudo isso para quê? Saibam, sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então o apóstolo Paulo começa dizendo, portanto, meus irmãos, rogo pelas misericórdias que ofereçam os vossos corpos em sacrifício vivo sobre o altar do Senhor, que o culto seja inteligente, com a razão, você saiba que está cultuando a Deus, você decidiu, você quer cultuar a Deus, não se amoldem aos padrões desse mundo. Então você não pode ser aquele crente que um pé na igreja e um pé no mundo, e transforme a sua mente, a sua vida, pela renovação da sua mente. Então, para quê? Então, o objetivo disso é para que você tenha condições de experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é agradável. Ela traz satisfação para todos nós. O mesmo apóstolo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, ele vai dizer o seguinte, a vontade de Deus, então perceba, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com paixões de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Tudo isso aí, para que Paulo dissesse tudo isso aí, ele começa dizendo, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstendo-se de toda esta pecaminosidade. Então conhecemos a vontade de Deus pela santificação. Descobrimos a vontade de Deus pela palavra de Deus. Quando nós estudamos a palavra de Deus ela nos santifica, ela nos purifica. Então, estudando a palavra de Deus, nós vamos entendendo então a vontade de Deus. A Bíblia traz normas, leis, princípios infalíveis. Princípios que povos não crentes, não evangélicos, que não acreditam em Deus, seguem esses princípios. A palavra de Deus traz princípios que, pasme, você vê lá no Congresso Nacional, quantas leis são feitas lá para o benefício do próximo, do ser humano. São leis que estão pautadas nos princípios do Pentateuco. Então, quanta gente que não acredita em Deus, que não segue a Deus, não são tementes a Deus. Mas na hora de estabelecerem as leis, eles vão estabelecer as leis dentro de uma ética, dentro de um padrão bíblico. Então, a palavra de Deus tem esses conceitos, e é só estudar a palavra de Deus, você vai descobrir o que é que Deus quer para a sua vida, quais os caminhos você deve trilhar, qual é a vontade de Deus para a sua vida. Mencionei esses dias que nós devemos estudar mesmo, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, o Sermão do Monte. Tá, ali nós temos os princípios que nós precisamos para o nosso viver diário. Então há coisas que são explícitas na Bíblia. Não matarás, não adulterarás, não defraudar, não cobiçar a mulher do próximo. Então, coisas que são tranquilas, está resolvido. A Bíblia, então, traz essas ordens, essas ordenanças, esses ensinamentos, essas leis,
que são padrão para todo mundo. Para todo mundo. Não são universais. Padrões universais para todo mundo. Aí um jovem vem para o pastor e fala assim: pastor, eu consegui um emprego, já estou trabalhando há alguns meses, e eu queria, pastor, que o senhor orasse por mim para que eu me torne um dizimista. O pastor disse para aquele jovem: tome vergonha na cara, meu filho. Eu não preciso orar para que você se torne dizimista. A Bíblia diz para você ser um dizimista. A Bíblia diz que quem não entrega o dízimo está roubando a Deus. Então não precisa de ensinamento. Então a vontade de Deus está explícita lá na Bíblia. Aí o outro vem e diz assim: pastor, eu queria que o senhor orasse por mim porque eu quero distribuir folhetos, eu quero entregar folhetos, eu quero entregar porções da palavra de Deus, eu quero que o senhor ore por mim para que eu faça isso. Não precisa de oração, é só fazer. É só fazer. Então muitas coisas nós já sabemos o que fazer. Aí vem pedir oração, não sei o que e tal, não precisa orar, já sabe. Você vai atravessar a rua, aí o sinal está aberto para os carros. Consequentemente, está fechado para você. Aí você fecha os olhos e ora pedindo a Deus, perguntando a Deus se você deve atravessar a rua ou não. Isso é burrice, idiotice. O sinal está fechado para você, então você não vai atravessar. Você já sabe o que é certo e o que é errado fazer. Então, quantas coisas são assim? Você tem consciência, você é inteligente, você sabe o que fazer. Então, descobrimos a vontade de Deus também pelas portas que vão se abrindo e portas que vão se fechando. Você percebe portas que estão se fechando e diz: opa, Deus está dizendo alguma coisa. Portas que vão se abrindo, opa, Deus está dizendo alguma coisa. Então, comece a analisar na sua vida, em todos os seus envolvimentos, as portas que estão se fechando e as portas que estão se abrindo. Também por circunstâncias. Circunstâncias, você deve analisar as circunstâncias. Por exemplo, um jovem, ele vai estudar e ele vai para uma universidade e ele tem a opção de escolher em qual universidade estudar. Tem uma universidade que ele quer muito estudar, mas ela é em outro lugar, é distante, ele não tem amigos lá, não tem como pagar um aluguel para morar naquela cidade, então ele já sabe que está meio difícil ir para lá. Mas tem uma outra universidade mais perto, ele pode ir, talvez de ônibus, ou talvez até a pé. Mas é uma universidade particular e o preço é muito caro e a família não tem como arcar com essa dificuldade. Mas há uma outra universidade que também é perto, ou talvez é perto da casa da vovó, ele pode se hospedar na casa da vovó e tal. E Deus vai mostrando as circunstâncias, se é aqui ou se é acolá. Então é só você analisar, você tem cabeça, você tem neurônios. Então você não precisa subir um monte para orar, fazer uma quarentena de oração. Então use a sua inteligência, os seus sentidos, para que você possa entender a vontade de Deus. Então descobrimos a vontade de Deus pelas portas que vão se abrindo e portas que vão se fechando. E Deus revela a sua vontade quando estamos decididos a fazê-la, e também se temos uma vida santificada. Se você está vivendo erradamente, vivendo porcamente, Deus não tem um relacionamento com você, Ele não vai te falar coisa alguma. Então acerte o seu passo com Deus, conserte a sua vida com Deus. Pela santificação, Deus vai falar contigo, vai dizer a vontade dEle para a sua vida. Vamos orar. Pai querido, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome pela beleza da tua palavra, a Bíblia Sagrada. Pai, obrigado porque muita gente tem seguido a tua vontade. Muita gente tem feito a tua vontade. Muita gente vive feliz porque está no centro da tua vontade. Mas eu peço por aqueles que estão em dúvida. Pai, ajude-os para que eles possam entender a tua vontade para a vida deles. E se eles erraram em algum percurso desse caminho, que eles possam perceber o erro e buscar perdão, buscar um conserto com o Senhor. Eu quero pedir agora, Pai, proteção para as pessoas que estão me acompanhando, me assistindo. Eu quero pedir proteção pelas famílias desses irmãos e irmãs, por suas casas. Pai, proteja-os. Pai, eu tenho pedido que o teu anjo, o anjo do Senhor, acampe-se ao redor das nossas casas, das nossas famílias, dos nossos filhos e dos nossos netos. E continue, Pai, cuidando da nossa igreja, suprindo as nossas necessidades. No nome santo, precioso e doce do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Agora você vai ter o seu momento de oração. Você vai orar se você está em família. Se você não está sozinho em algum lugar, você vai orar sozinho. Ore então por sua família.
ore pela sua igreja, ore pela sua pátria querida, o Brasil. Peça a Deus misericórdia lá pelo Planalto. E ore também por aquelas 5 pessoas que você anotou, pessoas que Deus colocou no seu coração. Ore por cada uma delas. Ore agora. E que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém. Orar a Deus faz bem.